Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. Acabou o recesso. Deputados e senadores voltam a Brasília a partir de hoje, mas votação mesmo só na semana que vem. E por pouco tempo, a atenção dos parlamentares está voltada mesmo para as eleições de outubro, que devem paralisar o país. E por falar nisso, agosto começou. O mês é carregado de instabilidades políticas ao longo da nossa história. Vamos relembrar algumas e o que este agosto nos reserva. Há 4 dias do fim do prazo para convenções dos partidos, principais candidaturas ainda não têm vices. O Supremo Tribunal Federal também volta do recesso e entre as pautas polêmicas estão o reajuste de salário para os próprios ministros da Corte, a descriminalização do aborto e o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Quanto custa criar os filhos até o início da vida adulta deles? Não é para desanimar, não, mas fazer essa conta é importante para não ter sustos e garantir o equilíbrio financeiro em tempo de crise. Na coluna de economia, aparente vantagem, o crédito consignado pode ser uma armadilha. Fique atento. Não se assuste, milhares de reais. Isso é o que custa criar um filho até o início da vida adulta dele. A maioria dos brasileiros que não tem o costume de fazer um planejamento financeiro se assusta ao fazer essa conta. Em tempos de desemprego e crise, os valores pesam ainda mais no orçamento. Quando a filha nasceu há 3 anos, a palavra de ordem na vida da Camila foi planejamento, já que os gastos aumentaram. As nossas prioridades mudaram, então a gente deixou de fazer muita coisa que a gente fazia antes, como sair para jantar no final de semana, decidir viajar em cima da hora, sem se preocupar tanto com quanto ia gastar. No ano passado, por meio de um plano de previdência, já começou a guardar dinheiro para ela ter a possibilidade de estudar fora do Brasil. É cerca de 10% do que eu ganho, talvez um pouco menos. E a minha intenção é realmente, quando ela tiver 18 anos, ela poder ter esse valor disponível para decidir um futuro melhor. Estudos indicam que os gastos com os filhos do nascimento até os 23 anos podem variar de 50 mil até 2 milhões de reais, dependendo da situação socioeconômica de cada família. Educação privada é o item que mais pesa no orçamento. Realmente o gasto maior e é um gasto que ele sempre está acima, não é, do gasto da inflação. Então, a educação, se nós fizermos aí uma série histórica, né, e para trás, a gente vai ver uma elevação do índice de inflação, mas os gastos com a educação são sempre superiores. Além da educação, tem as despesas com alimentação, saúde e lazer. Em tempos de crise e desemprego, as contas familiares precisam ser revistas. Há, por exemplo, muitas opções de diversão gratuitas para entreter os filhos. E quem pensa que poupar para o futuro das crianças significa guardar grandes quantias mensais, o professor dá a dica. Pequenas quantias que você reserva, né, isso vai transformar num fundo bem razoável lá na frente. O Conselho Monetário Nacional decidiu elevar para R$1,5 milhão o valor dos imóveis que poderão ser financiados com recursos do FGTS. A decisão pretende estimular os empregos na construção civil e injetar mais de R$80 milhões na economia em 6 anos. O novo teto vai beneficiar todas as regiões do país e valerá para o financiamento de imóveis residenciais novos contratados a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O valor de R$1,5 milhão vigorou durante quase todo o ano passado, mas havia sido reduzido para 950 mil nas capitais e 800 mil nas outras cidades. Os financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que empresta dinheiro com recursos do FGTS e da poupança, é hoje o principal meio de financiamento da casa própria e cobram juros de até 12% ao ano, mais a correção da TR. Acima desses valores, valem as normas do Sistema Financeiro Imobiliário, com taxas mais altas e definidas livremente pelo mercado. O governo também decidiu tornar mais flexíveis as regras para os bancos direcionarem o dinheiro da poupança. Até agora, os bancos precisavam destinar 65% dos recursos da poupança para o financiamento de imóveis, sendo que metade dos depósitos na caderneta deveriam ser empregados no SFH. Agora, os bancos poderão usar os recursos da poupança para financiar imóveis de qualquer valor, a critério de cada instituição. Outra mudança é que o Banco Central passará a incentivar a contratação de financiamentos de imóveis de até R$500 mil, onde o déficit habitacional é maior.
O crédito consignado é um mercado em pleno aquecimento, cobiçado pelas instituições financeiras pelo baixo risco de calote e com taxas de juros menores para os endividados. Mas é um empréstimo como qualquer outro e pode aprisionar a sua renda em uma dívida longa. E no final do financiamento você terá desembolsado o dobro ou até mais do que foi emprestado inicialmente. Há 2 anos, seu Wilson comprou um imóvel e recorreu ao crédito consignado. O contrato foi feito em 48 meses. Ainda faltam 12 parcelas. Preocupa porque a gente não vê a hora de terminar, né? E é um dinheiro que a gente pode gastar para outra finalidade, né? Nesta modalidade, o banco desconta a parcela do empréstimo diretamente da folha de pagamento ou benefício do cliente. O valor não pode ser maior do que 35% da renda. De janeiro a maio deste ano, o volume de crédito consignado cresceu 16%, o que significa uma alta de 4 bilhões de reais. A situação econômica hoje do país está muito ruim. Nós temos aí, considerando os desempregados e os desalentados, praticamente 1/5 dos brasileiros sem trabalhar. O pai de família, muitas vezes, mesmo que ele esteja empregado, ele tem pessoas na família que não estão. Então, às vezes, o crédito consignado pode ser uma saída, uma alternativa para uma emergência. À primeira vista, parece ser uma modalidade vantajosa. O trabalhador aposentado ou pensionista se vê diante de juros menores que o cheque especial e o cartão de crédito. Encontra facilidades na hora de obter o dinheiro de forma rápida, muitas vezes direto do caixa eletrônico. Mas sabe aquela história de que quando a esmola é muita, o santo desconfia? Pois é preciso cautela antes de assumir essa dívida que costuma ser longa e comprometer parte significativa do orçamento. Para os bancos, a opção é atraente pelo baixo risco de inadimplência. Eu recebo muito telefonema aqui de instituição financeira oferecendo crédito consignado, cartão de crédito. Isso aí é uma pegadinha para o pessoal ficar endividado. Não se iluda, porque a taxa do crédito consignado também é alta, 26% ao ano. É uma taxa muito alta se a gente considerar que a nossa inflação é da ordem de 5% ao ano, ou nem isso. Se você tiver que entrar no crédito consignado, entre pelo menor valor possível, comprometa o mínimo possível, ou da sua aposentadoria, ou do seu rendimento, do seu salário. E muita atenção, usar o crédito consignado para ajudar outras pessoas, o que é muito comum hoje em dia, além de representar sérios riscos à renda de trabalhadores aposentados e pensionistas, pode significar o fim de uma amizade. É descontado do benefício dele. E o vizinho ou o parente não paga. Aí ele tem que arcar com a dívida dos outros. Isso aí é péssimo. E é preciso estar atento também a outras armadilhas do consignado. Se você antecipar uma parte do pagamento, o valor da parcela não vai diminuir, ele será abatido no final. Se você for demitido, terá que liquidar o valor de uma vez só. Caso contrário, o saldo será convertido para outra modalidade com taxas de juros mais altas. Um modo de quitar antes a dívida do consignado é usar o dinheiro recebido nas férias e também o 13º salário. Por lei, o banco não pode descontar as parcelas desses pagamentos, mas você pode utilizá-los para isso. Quarta-feira que vem, vamos mostrar como trocar uma dívida cara por outra mais barata, o que é altamente recomendável. Alto. Acaba o recesso parlamentar, mas o Congresso só terá votação na semana que vem. Com a proximidade das eleições, estão marcados apenas 3 períodos de votação até outubro, que os parlamentares chamam de esforço concentrado. Fora desses períodos, o Congresso ficará esvaziado porque a atenção dos políticos estará voltada para as campanhas eleitorais. O primeiro esforço concentrado de votações está marcado para os dias 7 e 8 de agosto, terça e quarta-feiras da semana que vem. O segundo será nos dias 13 e 14 de agosto e o terceiro nos dias 4 e 5 de setembro. Na Câmara, entre outros projetos, aguardam votação medidas provisórias negociadas pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros, como a que isenta de pedágio os eixos suspensos de caminhões vazios e a que reserva 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento para caminhoneiros autônomos.
No Senado, precisam ser votadas propostas que já passaram pela Câmara. Entre elas, a que institui multa para quem desiste da compra de imóvel na planta, a que trata da venda de 6 distribuidoras da Eletrobras, a autorização para a Petrobras transferir direitos de exploração de petróleo na Bacia de Santos e o chamado marco regulatório que estabelece novas regras para o transporte rodoviário de cargas. Assim como no Legislativo, as férias de julho também terminaram para o Judiciário. Os ministros do Supremo Tribunal Federal voltam ao trabalho a partir de hoje com assuntos polêmicos para enfrentar. Entre os assuntos polêmicos à espera de definição no STF está o reajuste de salário dos próprios ministros da Corte. A ministra Carmen Lúcia tem sido pressionada para conceder 12%. Isso resultaria em aumentos salariais em cascata para o Judiciário. E outras categorias do funcionalismo público seguem a remuneração dos ministros do STF, que hoje é de R$ 33.700 por mês. Outro assunto polêmico que pode entrar em pauta em agosto é o debate sobre a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. E um terceiro tema que promete atrair as atenções do país será o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, que pede a libertação do petista. Depois de pressões dos ministros da Cultura e do Esporte, o governo federal volta atrás da medida provisória das loterias, que transferia parte dos recursos dessas áreas para a segurança pública. A nova medida provisória foi assinada ontem no Palácio do Planalto. O documento substituiu o anterior assinado em junho, que retirou a arrecadação das loterias destinada à cultura e ao esporte para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O governo foi pressionado pelos ministros Sérgio Leitão, da Cultura, e Leandro Cruz, do Esporte, que alegavam que o repasse para o fundo retirava recursos dos ministérios. Na primeira MP, cada ministério iria perder cerca de 200 milhões de reais. Pelo novo texto, o repasse de recursos fica assim: 1 bilhão para o Fundo de Segurança Pública, 630 milhões para o Ministério do Esporte e 412 milhões para a Cultura. Para conseguir contemplar todos os ministérios, o governo reduziu o valor destinado inicialmente para a segurança e também reduziu o aumento nos valores dos prêmios dos vencedores, da chamada loteria de prognóstico numérico. É o caso da Mega Sena, Quina e Loto Mania. 8 meses depois da reforma trabalhista, as negociações entre funcionários e patrões registradas no Ministério do Trabalho caíram 40%. Esse número se refere ao primeiro semestre e foi pesquisado pela FIP-USP. Um dos principais mecanismos propostos pela reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, ainda não engrenou. As negociações, que deveriam ganhar força, tiveram queda de quase 40% na comparação entre os primeiros semestres de 2017 e 2018. Entre os motivos apontados por especialistas para a redução, este economista da USP destaca a tentativa de os sindicatos incluírem nas convenções a contribuição sindical, que se tornou facultativa com as novas regras. O trabalhador é o primeiro a não querer a contribuição sindical obrigatória. Ele fará voluntariamente na medida em que ele sentir que o sindicato o defende. Ele terá que fazer com que os seus sindicatos atuem verdadeiramente como sindicatos na defesa do trabalhador e não agirem como máquinas partidárias, amealhando uma fortuna e construindo patrimônios enormes que não se convertem na defesa do trabalhador. O secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores discorda e aponta como uma das principais razões para as dificuldades nas negociações o fim da chamada ultratividade. As empresas e os sindicatos patronais estão aproveitando da legislação trabalhista, da reforma trabalhista e sindical, para criar obstáculo para o fechamento dos acordos e convenções coletivas. Os acordos coletivos de trabalho são instrumentos coletivos que são negociados por empresa. Quer dizer, você está privilegiando somente a empresa, enquanto as convenções coletivas é da categoria. O reajuste salarial discutido durante as negociações também foi alvo do levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A média foi 2% menor em relação ao ano passado, mas com uma proporção maior de aumentos acima da inflação.
Para que o trabalhador não fique desamparado diante da reforma trabalhista e das novas dinâmicas de trabalho, com a extinção de algumas vagas e surgimento de outras, é preciso que o sindicato e as empresas assumam suas responsabilidades. Fazer grandes negociações, fazer boas negociações. O trabalhador aguarda do sindicato justamente o quê? Aquele papel do sindicato, que é reivindicar e negociar. Cabe à iniciativa privada uma grande responsabilidade pela desigualdade existente no mundo, particularmente no Brasil. E começar a entender que ela tem um exercício empresarial dentro de um contexto social mais amplo. O jurista Hélio Bicudo foi cremado hoje cedo numa cerimônia restrita à família em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele morreu ontem aos 96 anos de idade. Lembrado recentemente por ter assinado o documento que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, Hélio Bicudo militou a vida toda em favor dos direitos humanos. Hélio Bicudo nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, em 1922. O também jurista José Gregori resumiu bem a vida do amigo. Estivemos juntos toda vez que o Brasil precisou de vozes que defendessem a vantagem da democracia sobre qualquer outro tipo de regime. Na juventude, Hélio Bicudo queria seguir a carreira militar. Desejava servir e transformar a pátria, mas tinha apenas 1,58 m de altura, o que impediu o desejo. Debaixo desses arcos, encontrou a verdadeira estatura. Se formou advogado aqui na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, em 1946 e foi militar pelos direitos humanos. Em 1969, ganhou destaque nacional ao apurar o chamado Esquadrão da Morte, um grupo criminoso formado por policiais que sequestrava e matava as vítimas durante a ditadura militar, sob o comando do delegado Sérgio Paranhos Fleury. Procurador do Estado, Bicudo denunciou os agentes, mas o Estado não estava à altura dele e as investigações foram encerradas, sem que se julgasse os acusados. Um arquivo de 1979 mostra o então procurador em depoimento à Comissão Especial de Inquéritos, que debatia a diminuição da maioridade penal no país. Nós limparemos as cidades, mas não estaremos pagando a nossa dívida para com o menor que é abandonado e é carente, porque nós somos os privilegiados dessa sociedade. Em 1980, com o fim do bipartidarismo, estava entre os fundadores do Partido dos Trabalhadores. Nos anos 90, foi eleito 2 vezes deputado federal pelo PT e atuou como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Já no final do mandato, presidiu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eleito pela Assembleia Geral da OEA. Nos anos 2000, Hélio Bicudo foi eleito vice-prefeito de Marta Suplicy na cidade de São Paulo. 5 anos depois, deixou o PT, durante o escândalo do Mensalão. Voltou à atuação política em 2015, quando, ao lado de Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, assinou o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. No mesmo ano, Hélio e Janaína estiveram no Roda Viva da TV Cultura. As pessoas dos movimentos, eles não sabem o poder que eles têm nas mãos. Quer dizer, só algumas pessoas sabem que nós podemos chegar lá. Amigos descreveram a atuação de Hélio Bicudo em mais de 60 anos de vida pública. Ele foi um modelo para mim e para centenas de pessoas que o conheceram, e um modelo para o país também, de um homem íntegro que se vai, mas deixa essa herança desses valores fantásticos que ele deixou. A seguir, 103 pessoas escapam com vida de queda de avião da Embraer no México. Torre de controle acusa mau tempo na hora do acidente. E o que nos reserva o mês de agosto, tradicional época de tensão e instabilidade política no Brasil. A gente volta já. No México, 80 pessoas ficaram feridas na queda de um avião fabricado pela Embraer e operado pela Aeroméxico. Não houve nenhuma vítima fatal.
O acidente aconteceu logo após a decolagem no aeroporto de Guadalupe, Vitória, na cidade de Durango, com destino à cidade do México. O avião era um Embraer ERJ-190, que tinha 103 pessoas a bordo, incluindo crianças e os 4 tripulantes. O operador do aeroporto de Durango atribuiu o acidente às más condições climáticas no momento da queda. O passageiro Lorenzo Nunes diz que ouviu uma explosão atingir o avião. Não sabe se foi um raio ou um problema mecânico. Segundo autoridades, ninguém morreu. 80 pessoas ficaram levemente feridas, 49 delas foram hospitalizadas, apenas 2 com ferimentos graves, entre elas o comandante da aeronave. Ele está em situação estável e apenas com ferimentos nas pernas e na coluna, afirmou o representante da Aeroméxico. A Embraer, fabricante do avião acidentado, diz que enviou um grupo de técnicos ao país para ajudar na investigação das causas do acidente. Vários turistas ficaram feridos no choque de um trem que bateu na traseira de outro no caminho para as ruínas de Machu Picchu, no Peru. O choque aconteceu por volta das 10 da manhã, quando uma composição operada pela empresa de trens do Peru colidiu com a traseira de outro, operado pela empresa Inca Rail, entre as localidades de Ollantaytambo e Águas Calientes. A polícia ainda investiga a causa do acidente, que aconteceu numa rota turística popular que leva às ruínas da cidadela Inca de Machu Picchu, popular destino turístico mundial no Peru. No hospital, o guia turístico Adolfo Carvajal conta que havia um protesto de algumas pessoas que não conseguiram entrar em Machu Picchu. Por isso, eles fecharam a linha do trem. Como havia mais 3 composições na mesma rota e eles estavam muito perto depois de uma curva, um trem acabou batendo atrás do outro. O acidente deixou pelo menos 30 pessoas feridas, a maioria turistas, mas não há nenhum brasileiro entre os que precisaram de socorros. De volta ao noticiário nacional, um incêndio na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, na Zona Sul, destruiu uma área de 200 metros quadrados. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 7 da noite de ontem e se espalhou rapidamente. 13 viaturas dos bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Por volta de meia-noite, o fogo foi controlado. Cerca de 20 barracos foram destruídos e 25 famílias estão desabrigadas. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Falei para você que o mês de agosto não é brincadeira, a gente vai ter que encerrar o jornal agora. Amanhã a gente traz essa reportagem sobre o que nos aguarda neste mês de agosto. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre cozinhar como forma de terapia. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Tchau. Tchau.